Aqui a nossa articulação, então, acromioclavicular, tá? Então, a articulação acromioclavicular, então, vai ser a articulação lateral da clavícula. Então, a clavícula lateralmente se articula, então, com o acrômio da escápula. E vai ser uma articulação extremamente importante, porque a clavícula vai ter uma articulação lateral, que é a acromioclavicular, e uma articulação medial, que é a externoclavicular, tá? E a clavícula é um osso da cintura escapular que vai permitir, então, através de seus movimentos de inclinação, né, e seus movimentos de rotação anterior e posterior, vão permitir ou vão assessorar os movimentos da glenomeral. Então, na extremidade lateral da clavícula, a gente vai ter, então, a clavícula mais o acrômio, articulação acromioclavicular. Ela é classificada como uma articulação sinovial e plana. Todas as articulações da cintura escapular são sinoviais, com exceção da escápula torácica, que não é uma articulação morfologicamente própria, né? Ela vai ser uma articulação funcional. E o plano da articulação, ele é oblíquo, ou seja, a clavícula tende a se sobrepor ao acrômio, e os ligamentos evitam essa sobreposição. Quem são esses grandes ligamentos, então, da nossa articulação acromioclavicular? Ligamento trapezoide e ligamento conoide. Como a gente pode ver aí, ó, os ligamentos coracoclaviculares, que são o ligamento trapezoide e o ligamento conoide, eles têm uma relação direta da extremidade lateral ou extremidade acromial da clavícula com o processo coracoide, tá? E eles vão ser divididos, então, em duas partes. O mais lateral é o trapezoide e o mais medial vai ser o ligamento conoide, tá? São os dois ligamentos aí. E ela vai ficar, então, sobre o topo da cabeça do húmero, vai servir de restrição óssea para os movimentos do braço para cima, tá? Então, aqui a gente consegue ver, né, nessa imagem, e a gente consegue ver, então, a externoclavicular, né, que vai ser, então, lá da cabeça da clavícula com a incisura clavicular. A gente consegue ver, então, a acromioclavicular, que vai ser lá da porção lateral, então, da clavícula, que é mais achatadinha, com o nosso acrômio, tá? Onde a gente vai encontrar lá, dando uma fixação, não está aparecendo aí, né? Mas a gente vê ali o processo coracoide, ali a gente vai ter os nossos ligamentos trapezoide, ligamento conoide, trapezoide lateral, conoide medial, dando estabilidade para a clavícula, e a gente vê, então, também a nossa articulação glenomeral. E a escápula vai estar posteriormente. Correlação clínica importante, a gente pode ter 3 tipos de acrômio, tá? Ah, Felipe, então eu posso ter 2? Não, né? A gente pode encontrar em pessoas tipos de acrômio diferentes. Então, por isso é muito comum que a pessoa, quando tem uma dor no ombro, o médico vai lá e vai pedir um raio-x de ombro. Tá? Ah, mas no raio-x ele está suspeitando de tendinite. Por que ele pediu raio-x se ele está suspeitando de tendinite? Porque no raio-x não se vê tendão. Ele nunca vai diagnosticar uma tendinite no raio-x, mas ele pode perceber o tipo de acrômio. Então, se eu faço um raio-x, beleza? É um exame simples, barato, rápido. E se eu faço um raio-x e associo com a clínica e percebo que, durante o movimento que ele me falou ter, mecanismo lesional, eu estou associando com o tipo de acrômio que ele tem, estrutura óssea, eu estou visualizando no raio-x, acrômio ganchoso, diminuição do espaço subacromial, aumento da tendência de lesão de músculo supraespinhoso. Associo isso com o caso clínico do meu paciente, e aí sim a gente vai fechar um diagnóstico de forma muito mais simplificada, só com anamnese, raio-x e o exame lá, de forma muito rápida e precisa, né? Quanto maior for o acrômio, menor o espaço subacromial, ou seja, maior vai ser a restrição que esse tendão do subespinhoso vai ter no espaço subacromial. Então, qual é a grande consequência disso? Se o meu acrômio é maior, o meu movimento aqui, principalmente de abdução, em posição neutra ou em rotação interna, tem que ser menores, tá? Então, esse indivíduo, então, ele vai ter que trabalhar muito mais com abdução associada à rotação externa para conseguir, então, diminuir esses atritos. Então, aqui, mesma imagem, tá? Articulação acromioclavicular e as articulações e os ossos aqui. Então, ó, articulação sinovial, extremamente... Aqui agora a gente está falando da externoclavicular, né? A mesma imagem, mas agora a ênfase, então, para a externoclavicular. Então, a externoclavicular, então, entre a cabeça da clavícula, que é a extremidade medial da clavícula, e a incisura clavicular, que fica, então, no manúbrio do externo, logo do lado, então, da nossa incisura jugular. Então, a gente vai ter uma articulação sinovial,
ela é a extremidade, a articulação entre a extremidade medial da clavícula e a incisura clavicular do manúbrio do externo, como eu já falei para vocês. A cápsula articular ela vai ser reforçada por ligamentos, e esses ligamentos, então, são os ligamentos externoclaviculares. E a gente vai ter dois ligamentos externoclaviculares, anterior e posterior. Tá? Esses ligamentos, então, a gente vai ter os ligamentos externoclaviculares e a gente vai ter ligamentos interclaviculares, que vão se estender de uma clavícula até outra, ou seja, estão passando por cima ali da incisura jugular. E a gente vai ter o ligamento costoclavicular, ou seja, a face anterior da clavícula, tá? E vai estar inserida a face superior da primeira cartilagem costal através do ligamento costoclavicular. Todos esses ligamentos, então, externoclaviculares, interclavicular e o ligamento costoclavicular são os ligamentos que dão estabilidade medial para a clavícula, então dão sustentação articular na extremidade medial da clavícula, que é o que a gente está vendo aqui, ó. A clavícula, então, de um lado aqui a articulação externoclavicular aberta, né? Onde a gente está vendo o disco, onde a gente está vendo o espaço articular, e do outro lado, então, com os ligamentos externoclavicular anterior, com o ligamento costoclavicular, aparecendo ali entre a primeira costela e a clavícula, e ali a gente já vê, por exemplo, o músculo subclávio, que é o que está passando ali por baixo ali da clavícula, entre a clavícula e a primeira costela, tá? Tanto é que quando a gente está estudando a clavícula, a gente vê que na face inferior da clavícula, a gente tem um acidente ósseo, que chama sulco da artéria subclávia, né? E ali vai estar passando a artéria subclávia e vai estar passando também o músculo subclávio nessa região. Movimentos da articulação externoclavicular. Então, ele também tem 3 graus de liberdade, tá? Então, apesar de a amplitude de movimento é muito pequena, beleza, mas ele vai ter 3 graus de liberdade. Elevação e depressão, protração e retração, e rotação anterior e rotação posterior, tá? Esses são os movimentos da clavícula. Felipe, mas acontece isso tudo? Acontece em amplitudes pequenas. Por isso que toda vez que a gente está trabalhando e tratando o indivíduo que tem dor no ombro, a gente sempre tem que avaliar as articulações acessórias. Então, avalio glenomeral? Avalio, né? Mas a glenomeral é muito grande, ela é muito folgada, então, normalmente, ela é a articulação que está compensando o problema. Então, eu tenho que avaliar com muito mais cuidado. Tem que avaliar com muito mais cuidado os movimentos da escápula, então escápula torácica, e avaliar com muito cuidado os movimentos da clavícula, tá? Então, externoclavicular e acromioclavicular. Então, essa clavícula tem que ter mobilidade, essa escápula tem que ter mobilidade, porque uma clavícula móvel e uma escápula móvel permitem uma maior mobilidade e permitem uma maior harmonia de movimento, então, da minha glenomeral e, consequentemente, então, o ombro trabalha com muito menos sobrecarga. Então, quando a gente fala de movimento da clavícula no plano frontal, tá? Quando a porção externa da clavícula se eleva, sua porção interna desliza para baixo e para fora. Quando a clavícula descende ou desce, a sua porção interna se eleva. Ou seja, então ele vai estar o tempo todo. Por quê? Porque ela é um osso retinho, né? Então, o tempo todo, se um lado está levantando, o outro lado está abaixando para compensar. E esses movimentos, então, no plano horizontal, são de anteposição ou retroposição. O que é isso? Rotação anterior e rotação posterior. Esses movimentos de anteposição e retroposição estão principalmente associados aos movimentos de flexão e extensão de ombro, que são movimentos que acontecem no plano sagital através do eixo laterolateral. E existe um terceiro movimento, que é a rotação longitudinal da clavícula de 30 graus de amplitude. Essa rotação longitudinal da clavícula jamais aparece de forma isolada em um movimento de elevação, retroposição ou depressão e anteposição. Ele sempre aparece em movimentos associados, principalmente nos movimentos de circundução da glenomeral. Os movimentos, então, da articulação externo-clavicular são opostos aos movimentos acromioclavicular. É claro, porque se eu tenho duas extremidades, se uma extremidade aqui está mexendo, a outra extremidade, então, se essa extremidade está baixando, essa está subindo. Se essa está subindo, essa está baixando. É isso que está acontecendo. Então, não tem como subir aqui, subir aqui. Se sobe aqui, desce aqui. Se sobe aqui, desce aqui. Enquanto ocorre elevação acromioclavicular, ocorre depressão externo-clavicular e vice-versa. Isso é válido também, isso não é válido para rotação,
já que a clavícula irá girar na mesma direção, é claro, né? Não tem como a esternoclavicular girar para um lado e a acromioclavicular girar para o outro, porque senão você estaria torcendo o osso, tá? Então, parte desse princípio básico aí de física. A clavícula gira em direções diferentes para acomodar os movimentos da escápula, tá? Ou seja, minha principal articulação glenohumeral, minha principal articulação acessória, escápulo-torácica. E quem assessora a escápulo-torácica? A clavícula. Através da esternoclavicular e da acromioclavicular, ela vai rodar anteriormente ou rodar posteriormente, tá? E a clavícula também pode rodar posteriormente e protrair quando o braço move-se em flexão ou abdução. Aí uma fotinha bonitinha da clavícula, onde aparece lá o terço distal, tá? Que vai se articular então com o acrômio, o terço proximal, que a gente chama então de cabeça da clavícula, que vai se articular então na incisura clavicular do manúbrio do externo, e o terço médio, tá? Se a gente está vendo inferiormente, a gente vai ver o sulco da artéria subclávia. E a última articulação aí, a articulação escápulo-torácica. Das articulações acessórias, é a grande articulação do ombro. Então, muitos problemas que acontecem no ombro são derivados de aderência de escápula. Então, se a escápula não tem uma mobilidade muito boa, o que acontece? A glenohumeral tem que compensar, a clavícula compensa, dói tudo, tá? Então, é muito comum discinesia escapular, é muito comum aderência de escápula, tá? E aí, quando a gente vai ganhar esse movimento e liberar a escápula, normalmente, tá? A gente já trata o ombro de forma global. Então, todo paciente que eu pego para tratar ombro, uma das primeiras coisas que a gente avalia é mobilidade, tá? E simetria de escápulo-torácica. Quando a gente pensa, então, nessa articulação escápulo-torácica, então, ela é uma articulação, então, que não é uma articulação, como a gente já falou, uma articulação clássica, tá? Então, ela vai ser uma articulação funcional, tá? E aí a gente vai ter uma relação. Essa articulação, então, ela vai ser formada pela relação entre o posicionamento da escápula e o posicionamento, então, da coluna torácica. Ela não é uma articulação fisiológica, então ela vai se apoiar sobre os músculos serrátil anterior e sobre o músculo subescapular. Não tem cápsula articular, não tem ligamento, então é uma articulação que a gente chama de articulação funcional. E a escápula vai se mover ao longo do tórax como consequência de ações das articulações, então, acromioclavicular, externo-clavicular. Isso determina o que a gente chama de ritmo escápulo-torácico. Então, o que significa? Felipe, eu já escuto falar direto, tá faltando ritmo escápulo-torácico. Ritmo escápulo-torácico nada mais é do que a relação entre a articulação glenohumeral e a escápulo-torácica, 2:1, tá? Ou seja, cada 2 graus de movimento que acontece da glenohumeral tem que acontecer 1 grau de movimento da escápulo-torácica. Isso a gente chama de ritmo escápulo-torácico. Então, se tiver 3:1, se tiver 2:2, está errado, tá? Ou seja, eu preciso haver uma harmonia entre o movimento que acontece na glenohumeral com os movimentos acessórios, então, que são permitidos na minha escápula. Para amplitude total de pelo menos 180 graus de abdução ou de flexão, a relação glenohumeral para a escapular é de 2:1, como a gente acabou de ver. Assim, os 180 graus de amplitude de movimento são produzidos com 120 graus de glenohumeral, junto com as outras, e 60 graus de escapular. E é claro que a gente entra também com a inclinação de tronco, como a Lona já tinha comentado lá atrás. Amplitude de movimento total da articulação escápulo-torácica é de aproximadamente 60 graus de movimento para 180 graus de abdução ou de flexão de ombro. Aí, flexão do húmero, que a gente está falando, né? Do posicionamento, tá? Só osteocinemático do húmero no espaço. E aproximadamente 65% dessa amplitude de movimento é resultado de movimento que ocorre na articulação externo-clavicular e 35% na articulação acromioclavicular, segundo fisiologia articular do Capandi, tá? Sempre que a gente pega esses números aí, a gente se baseia na fisiologia articular do Capandi. Então, quando a gente pensa nos movimentos da escápula torácica, o que a escápula torácica faz? A escápula torácica, então, o movimento da escápula em relação à torácica, a escápula ela vai fazer elevação, depressão, ela vai fazer protração e retração, protração a afastamento, retração a aproximação, e ela vai fazer a rotação lateral. Quando que é a rotação lateral? Quando o ângulo inferior da escápula se afasta da linha média, posicionando, então, a cavidade glenoide superiormente.
E a rotação medial, quando o ângulo inferior da escápula se aproxima da linha média, posicionando a cavidade glenoide inferiormente. Todos esses movimentos de escápula são movimentos acessórios que vão projetar o húmero mais anteriormente, mais posteriormente, mais superiormente, e assim vai. Então, são movimentos acessórios. Então, ó, adução ou retração, que a gente vai encontrar também com o nome de translação interna, abdução ou protração, que a gente pode encontrar com o nome também no Fisiologia Articular do Capandi, tá? De translação externa, tá? Amplitude total de 15 graus, pequenas amplitudes. Aqui uma imagenzinha dos movimentos que a gente vê bastante. Movimento de retração, tá? Primeiro, tá? Da esquerda para a direita, movimento de retração, quando essas escápulas se aproximam. Quando que elas se aproximam? Quando que elas se aproximam? Quando a gente está fazendo uma abdução horizontal. E quando que elas se afastam? Quando a gente está fazendo uma adução horizontal, tá? Então a gente tem aí do lado esquerdo, então da esquerda para a direita, uma retração e depois a protração da escápula, que são os movimentos então de aproximação e afastamento das escápulas. E depois a gente vai ter também os movimentos de elevação e depressão, com amplitude total de 10 centímetros, tá? Para cima e para baixo. É bastante coisa, ou seja, é muito movimento, de 10 a 12 centímetros. Felipe, isso é regra? Óbvio que não, tá? Isso a gente está tirando lá do Fisiologia Articular do Capandi, tá? Mas não serve, é claro, para todo mundo. Nem todo mundo tem as mesmas capacidades aí de amplitude. Então, eu sempre falo para as pessoas, cuidado. Sempre quando você vê tantos graus, é mais ou menos aquilo, tá? Aquilo é um parâmetro de normalidade. Rotação para cima e rotação para baixo, deslocamento do ângulo inferior de 10 a 12 centímetros, com amplitude total de 60 graus, né? Ou seja, qual é a grande finalidade das rotações para cima e para baixo? Posicionar a cavidade glenoide para cima, posicionar a cavidade glenoide para baixo, permitindo maior amplitude de movimento do húmero no espaço, tá? Então, a rotação para baixo, o ângulo inferior se desloca para dentro e o ângulo superior se desloca para baixo. Rotação para cima, contrário. Movimento inverso, a glenoide é orientada diretamente para cima e o ângulo inferior se desloca, então, para fora. São movimentos realizados, então, no plano frontal ou coronal. É claro, a escápula só realiza movimento no plano frontal ou coronal, tá? Paralelo, então, ao tronco. Rotação interna, a fossa da cavidade glenoide é orientada para anterior. Rotação externa, a fossa da cavidade glenoide é orientada para posterior. Então, vão favorecer então os movimentos realizados no plano transversal. Que movimentos são esses, então? Adução e abdução horizontal, tá? E a inclinação anterior e posterior são os movimentos, então, que são realizados no plano sagital, tá? Então, aqui, aparecendo, então, em A, B e C, os 3 tipos de movimentos principais aí que a nossa escápula torácica vai estar realizando. Aqui, mais uma vez, rotação para cima, posicionando, então, a cavidade glenoide superiormente, e rotação para baixo, seria o posicionamento, então, dessa cavidade glenoide para baixo. Com isso, a gente fecha